Oi, hoje eu vou mostrar como é que vai ser esse meu ecossistema, né, essa minha organização de cadernos para 2026. Então, eu vou começar com a minha agenda, que é acho que o principal. A agenda que eu uso é a Robonite, eu uso desde 2024, né, então vai ser meu terceiro ano. E eu gosto muito da Robonite porque ela tem, a minha é a versão Cozen, e eu gosto porque ela tem muitos tipos de organização. Então, aqui ela começa com o calendário, né? Então ela tem o calendário do ano corrente, do ano anterior e do ano futuro. Eu praticamente não uso isso, mas eu gosto de saber que eu tenho aqui um calendário. E aí ela tem toda uma visão anual, né? Que eu não sei ainda como eu vou usar. No ano de 2024 eu usei muito isso aqui, eu usei o ano inteiro, eu preenchi ela inteirinha. E eu preenchi com exercício, né? Com treino e alimentação. Esse ano eu quase não usei, aí no final do ano eu usei como índice, então eu anotava, eu usava a data como se fosse uma página, e aí algumas coisas que eu não queria esquecer eu anotava aqui para eu saber em qual dia que tava. Mas esse ano eu não sei como eu vou usar. E aqui eu tenho a visão mensal, então isso pra mim é ótimo, porque eu uso muito essa visão mensal para organização, junto com essa visão semanal. Então aqui tem a visão semanal. Então aqui eu basicamente organizo o meu mês e meu ano, então tudo que eu tenho de compromisso futuro eu anoto aqui na visão mensal. E aí, quando eu vou organizar a minha semana, então no domingo, por exemplo, eu vou começar essa semana, do dia 22 ao dia 28. Aí eu vou lá na parte de junho, ou vamos pegar maio aqui. Aí eu vou lá na semana de maio. E aí eu vejo, do dia 4 ao dia 10, o que eu tenho anotado nessa semana, eu repasso pra cá. E eu vou, ao longo da semana, acrescentando o que aparece de novo, ou coisas que eu tenho que fazer, mínimas que sejam, fazer um mercado, fazer comida, lavar roupa, ou qualquer outra coisa, eu vou acrescentando aqui ao longo da semana, né? Mas toda organização futura, tudo que eu não posso esquecer, aniversários, eu coloco na visão mensal. E o que eu amo nesse aqui é que ele tem um dia, uma folha por dia, né? Então, sábado, domingo, ele tem uma folha por dia. E quando acaba o mês, deixa eu pegar aqui o início de um mês, fevereiro, ele tem uma folha em branco, sempre no mês, e depois ele começa o primeiro dia do mês, né? Aqui geralmente eu faço uma colagem, e aqui eu faço tudo. Essa aqui é a minha agenda basicamente de tudo. Então eu faço anotações, anotações pessoais, anotações de trabalho, lembretes, eu faço minhas colagens, eu faço aqui, então eu adoro essa agenda. A minha já tá com alguns adesivos, né? Então é assim que eu organizo basicamente o meu dia a dia, e o meu hobby também tá aqui. Mas eu tô pensando nesse ano em fazer um pouco diferente, por quê? Eu peguei aqui a minha agenda de 2024, é a mesma, é Robonite, só que ela tá com uma capa diferente. E ao longo do ano ela fica muito grossa, tá vendo? Porque, deixa eu pegar uma colagem. Eu faço colagens nela, né? Então, essas colagens, elas acabam engrossando muito a agenda. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Por exemplo, assim, né? Então, essas colagens acabam engrossando a minha agenda e acaba que, às vezes, para carregar fica um pouco ruim, porque eu gosto de levar ela quando eu viajo, eu gosto de ter a agenda comigo, não no dia a dia, mas eu gosto de ter comigo quando eu vou viajar. E aí, acaba que ela fica muito grande e eu acho que não fica tão confortável assim de carregar. Eu tô pensando em continuar fazendo minhas colagens aqui, mas quando eu quiser fazer colagens maiores, com papéis mais grossos, aí eu tô pensando em usar esse caderno aqui. Esse caderno aqui eu já tenho ele há algum tempo. Eu ganhei de presente e eu achei ele super bonito. E ele é de uma marca que eu acho que ela é bem conhecida, porque depois eu vi várias coisas sobre essa Paper Blanks aqui.
E ele tem uma folha meio off-white, né, que é um branco um pouquinho mais amarelado. A folha dele é grossa, é lisa, né, a Robonite já tem o papel quadriculado, que eu adoro. A folha é super fininha, mas ela tem essa tecnologia que a caneta não sangra pro outro lado, né? Então, eu tô pensando em fazer aqui. Eu tô muito acostumada com esse tamanho de folha 5 para colagem, mas também eu me acostumei a usar, né? Eu fiz muita colagem usando as duas folhas, que é exatamente o tamanho desse caderno, né? Ele deitado, né? Ele dá o tamanho das duas folhas. Então, talvez eu me acostume a fazer as colagens com ele deitado. Então, eu tô pensando nisso. E tem bastante folha, enfim, eu acho que vai dar, talvez até sobre. E aí aqui atrás ela tem um bolsinho, ó, que dá pra guardar alguma coisa. Eu gostei muito desse caderno e eu ganhei ele porque quem me deu sabia que eu fazia colagem. E então o foco era colagem mesmo, mas eu não usei porque eu sempre fiz as minhas colagens na minha agenda, né? Então... Mas depois de 2 anos com a agenda ficando muito grossa, eu decidi que eu acho que algumas colagens eu vou concentrar aqui. Ó, eu peguei, essa aqui é a minha agenda de 2025, tá? É a mesma, deixa eu até tirar, essa aqui é só uma case. E só pra mostrar como que ela fica grossa, ó. E essa aqui ainda tá mais grossa do que a de 2024, né? Então, pra carregar, por exemplo, aqui é uma colagem. Ai, tá até desfazendo aqui, tadinha. Né? Então, para carregar, apesar dela fechar bem aqui, ó, tá vendo? Até que fecha. Mas se eu coloco qualquer coisa nos bolsos, né, uma caneta, aí ela já fica muito grande e aí já não fecha, né? Sem contar que isso aqui ocupa um certo espaço que eu não gostaria, né? E ela, deixa eu mostrar aqui, deixa eu tirar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Ó. Só pra mostrar a diferença, né, de tamanho, né? Ela é bem fininha pro tanto de coisa que tem e ela fica bem grande, né? Então assim é muito mais fácil de carregar. Claro, eu acho que eu não terminaria o ano com ela fina assim, né? Porque eu ainda pretendo fazer algumas colagens aqui, mas talvez não fique tão grossa, não sei, vamos ver. Mas eu vou sentindo ao longo do ano o que eu prefiro. Outra coisa é esse planner de leitura que eu ganhei. E eu acabei não usando, eu ganhei esse ano e eu acabei não anotando nenhuma leitura. Eu não tenho o hábito de anotar a leitura, eu fiz isso só em 2024, em toda a minha vida. E eu fiz porque eu tinha um espaço aqui na Robonite, atrás, acho que aqui no final, ele tem uma lista de 100 coisas. Ele tem várias coisas, essa lista aqui, ó. E aí eu não tinha muito o que fazer, eu anotei as minhas leituras aqui. Mas eu não tenho muito hábito de anotar a leitura, assim, isso não é uma coisa que eu tenho. Mas eu ganhei esse planner e eu gostei da ideia, eu quero usar, até para eu escrever o que eu penso sobre, né, as minhas leituras. Para não dizer que eu não usei absolutamente nada, eu anotei uma leitura só aqui, ó. E aí eu queria até tirar a foto, a capa do livro, mas eu não fiz. Mas eu pretendo explorar bastante esse planner esse ano. Eu nunca tive hábito de escrever sobre os livros que eu leio, nem nada. Mas eu quero tentar fazer isso. Eu fiz algumas vezes na minha agenda, né? Às vezes um livro fica muito na minha cabeça e eu gosto de anotar essas memórias. Mas eu não tenho muito esse hábito. Então eu quero concentrar essas leituras aqui porque... eu acho que elas podem se perder aqui, sabe? Apesar de eu gostar de ter a minha agenda em que eu faço tudo, né? Meus compromissos, meus hobbies, meu diário, tá tudo aqui dentro. Eu tô pensando em algumas coisas concentrar em lugares diferentes, pra não ficar muito misturado e até pra facilitar eu achar esse conteúdo, né? Bom, e aí depois... eu tenho este caderninho aqui, que é um caderninho que eu comecei a usar já no final do ano, que eu quero usar para trabalho, né? Anotar algumas coisas para trabalho. É um caderno pequenininho, não tem pauta, não tem nada, então eu quero ver se eu
me concentro aqui coisas de trabalho, coisas mais técnicas, coisas que eu não quero esquecer, né, que eu uso pouco, né, então eu quero usar ele para isso, sem muito compromisso, né, sem ser um caderno que eu quero encher durante o ano, é só para eu saber que as minhas coisas profissionais, elas estão aqui, e se eu precisar, se eu esquecer alguma coisa, tá tudo aqui. Então, esse aqui é uma outra coisa. E aí, eu tenho esses dois cadernos, né, que eu ainda não escolhi, eu estou pensando em usar, eu vi essa ideia num comentário. Esse aqui é um caderno sem pauta, ó, ele é um caderno liso, sem pauta. E esse aqui também, só que ele é ele tem uns desenhos, ó, esse aqui é do caderno, é muito lindo esse caderno, eu ganhei também. E aí, ó, ele tem uns desenhos, é das Olimpíadas. E aí, o que eu tô pensando em fazer? Eu tô mais tentada a usar esse aqui, porque eu acho ele muito bonito. Eu tô pensando em usar esse caderno para anotações de livros, né? Então eu vi essa ideia num comentário, num vídeo do YouTube, em que uma mulher, ela fez dois cadernos, mas eu quero fazer tudo em um só. Que ela usou um caderno para anotar frases de livros que ela gosta. Às vezes eu faço isso, mas eu faço na minha agenda, né? Então isso acaba se perdendo. Então é anotar frases que eu gosto e o motivo de eu ter anotado essa frase, né? Por que essa frase chamou minha atenção? O que essa frase despertou? O que ela me fez refletir? Então, essa é uma ideia. E a outra ideia é anotar temas, né? Às vezes surgem temas em livros que eu não conheço, acontecimentos históricos que eu desconheço ou que eu não conheço muito, que eu sei muito pouco, de forma muito rasa. E aquele tema, aquele acontecimento, ele me chama a atenção e eu quero pesquisar um pouco mais sobre o assunto e aí anotar aqui, né, o nome do livro, a página, o que o livro falou e aí a minha pesquisa sobre aquele assunto, né? Então, assuntos diversos, né, que me chamam a atenção e que eu não sei muito sobre ele, então vou ter que fazer essa pesquisa. Então eu pensei em fazer um caderno só para essas duas coisas, né? Concentrar meus livros aqui nesses dois, né? Eu acho que não daria muito para fazer aqui nesse planner de leitura. Eu não sei se teria muito espaço para isso. Eu acho que não tem espaço para isso. Então eu queria fazer num caderno assim que eu tenho mais liberdade, né? Eu não tenho nada aqui, nenhuma escrita, nenhum direcionamento, nada, né? Eu ia falar nenhuma figura, mas temos não, mas enfim, vocês entenderam, né? Então, alguma coisa mais livre em que eu possa fazer. E pensei em fazer um índice, talvez. Fazer um índice nas primeiras páginas dos livros, né? Um índice com o nome dos livros. E aí, pra eu, sempre que eu quiser revisitar, eu ter pelo menos os livros, né? Porque eu acho que um índice com temas, um índice muito elaborado, eu acho que pode ficar um pouco confuso, ou pode ficar muita informação, talvez ocupe muito espaço, né? Então, eu pensei em fazer um índice, mas, enfim, é só uma ideia, não sei ainda se eu vou fazer, se eu vou conseguir fazer, enfim. E por último, este caderno aqui, que eu estou muito ansiosa para usar, que é bem bonitinho, ó, é um caderno antigo que eu ganhei também, ele é de um antiquário, ó, ele abre assim, e ele é um diário de 5 anos, né, super antigo, eu tô com dó de usar, mas ao mesmo tempo eu tô bem animada para usar, e como vocês podem ver, ele tem todos os dias do ano, né, e aqui tem o número 19, né? São 5 espaços, né? E tem o número 19 que era para eu preencher com um ano, né? Então, 1990, 91, 92, 93, 94, né? Por exemplo. No caso, já estamos nos anos 2000, então, né? O 19 teria que ser 20. Mas aí, todos os dias escrever... E eu gostei que ele tem poucas linhas, né? Então,
vou precisar botar muita coisa, porque eu acho que se fosse um espaço maior, talvez... Não que eu seja obrigada a preencher tudo, mas eu acho que você fica um pouco mais ansiosa, talvez, ou dá preguiça, não sei. Então eu gostei que tem poucas linhas. E aí, todo dia, eu escrevo alguma coisa referente, né, ao que aconteceu no dia. E aí, durante 5 anos, eu vou preenchendo e a cada ano eu vejo o que nos anos anteriores estava acontecendo naquele mesmo dia. Eu acho muito legal e gostei muito desse presente, porque eu tinha pensado em comprar, né, porque esse ano vai de 2026 a 2030. E aí eu falei, poxa, seria legal fazer um caderno de 5 anos. Acabei não comprando um caderno de 5 anos, mas acabei ganhando, então falei, bom, acho que vou fazer. Espero não falhar. Eu tava vendo se tinha o 29 de fevereiro, né? Se lembraram de colocar. Espero não falhar, espero anotar sempre, assim. E vou tentar fazer um esquema ao longo do ano para que eu não esqueça, ou para que mesmo com preguiça eu anote qualquer coisa, enfim. Mas eu acho que vai ser bem legal essa experiência do diário de 5 anos. Então, é isso. Esses são a minha ideia de ecossistema, né? Como dizem, a minha ideia de como eu vou usar os meus cadernos para 2026. Eu geralmente uso uma coisa só, né? Como eu disse, eu concentro tudo nessa minha agenda, mas eu acho que tá ficando um pouco... Não é nem desorganizado, mas eu acho que eu tô perdendo informações. Às vezes eu quero lembrar onde eu anotei alguma coisa e eu acabo não achando, ou é muito difícil de encontrar porque tá tudo mesmo num lugar só, né? Essa questão de fazer um índice me ajudou muito esse ano, em 2025, né? Eu fiz o índice aqui, fiz um índice aqui, né? Me ajudou muito, mas eu não sei se eu quero usar isso aqui como índice. Até porque eu acho que tem pouco espaço, às vezes eu coloco mais de uma coisa diferente num dia. Então, não sei ainda, poderia até usar aqui esses espaços, né? Se alguma coisa se repetir, né? Se eu precisar de mais espaço num determinado dia. Mas eu acho que pode ficar muito desorganizado, né? Então eu vou tentar esse ano dividir as coisas em mais lugares. Não sei se vou conseguir, mas eu espero que sim. Vamos ver. E aí também eu não tenho problema em mudar também. Se precisar mudar, se precisar recalcular a rota, a gente recalcula, tá tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até os próximos. Tchau!